Depois de toda a nossa coleta de dados sobre o movimento, fomos atrás de pessoas que se envolvem ou participam do movimento. Realizamos primeiramente uma entrevista com o professor Arthur de Lacerda, que concedeu suas opiniões e conhecimentos sobre o tema. Agradeço pela presença e por ter aceitado conceder essa entrevista exclusiva. Pela primeira pergunta, por que você escolheu ser pró-feminista? Ser pró-feminista, o que antes de tudo é preciso diferenciar pró-feminista de feminista propriamente dito. Qualquer indivíduo pode ser feminista ou pró-feminista, independentemente da sua condição de ser homem ou mulher. A diferença entre feminista e pró-feminista está em que o feminista é militante propriamente dito do movimento feminista, ao passo que o pró-feminista, que é o meu caso, não é interveniente, não é propriamente militante, no entanto é simpático e é apoiador. Sou pró-feminista no sentido de que simpatizo com o movimento feminista, vale dizer, concordo com as suas teses, na sua generalidade, concordo com elas porque considero que as mulheres são pessoas, como quaisquer outras, são pessoas que, em comparação com os homens, não são nem piores, nem menos do que eles. E sou também pró-feminista porque, por observar que na nossa sociedade, tradicionalmente e historicamente, existem diferenças de tratamento em desfavor das mulheres que devem ser repostas em favor da igualdade de tratamento em prol das mulheres. Esta é a origem da minha condição de pró-feminista. Do seu ponto de vista, por que há mulheres que não aceitam o movimento? Há mulheres que não aceitam o movimento feminista por estarem acostumadas com outras formas e outros padrões mentais, com outras formas de comportamento, em relação aos quais o movimento feminista inova e dos quais ele difere, ou seja, são mulheres notadamente de certa idade, da geração das mães, das avós, talvez possivelmente das bisavós, para quem as liberdades e as inovações do feminismo causam algum desconforto porque não foram criadas dentro do espírito do feminismo. Como abordar o tema em uma família tradicionalista? Em uma família tradicionalista mais apegada aos conceitos de machismo, aos conceitos de patriarcado, aos valores e às vivências do machismo e do patriarcalismo, ou seja, formados em que tanto os homens quanto as mulheres, o pai, a mãe, os filhos, os irmãos e outras pessoas entendem que o homem deve usufruir de condição de superioridade e a mulher deve sujeitar-se à subalternidade. Nesses casos, nessas famílias, é preciso tocar no assunto com cautela, com informação, esclarecimento, persuasão e não com confronto. O confronto pode causar desarmonia, discórdias, pode produzir crispação, pode exaltar ânimos, ao passo que a informação, o esclarecimento, o convencimento sempre é mais produtivo. E qual seria a melhor atitude do governo para mudar como as mulheres são vistas? O governo pode ter duas atitudes, em âmbito legislativo e em âmbito educacional. Legislativamente pode haver, como já vem acontecendo, pode haver a introdução de novas leis que visem a compensar alguma desigualdade ou a corrigir alguma distorção de que as mulheres sejam vítimas como subalternas em relação aos homens. E digo que já vem acontecendo este tipo de reposição de igualdades, como no caso, por exemplo, da Lei da Maria da Penha, Lei Maria da Penha, que favorece e que protege as mulheres vítimas de violência, e como também no caso da criação do tipo penal, que é o femicídio ou feminicídio, o homicídio específico de mulheres. Mas pode-se fazer mais em relação a novas demandas, como, por exemplo, o aborto, que é a reivindicação de algumas mulheres ou de muitas mulheres. Por outro lado, no âmbito da educação, pode-se introduzir no currículo das escolas públicas, o debate sem ser, digamos, doutrinário, porém em sentido de informação e de esclarecimento, questões de gênero, machismo, feminismo e tudo isso pode não apenas traz esclarecimento, o esclarecimento pode trazer novas mentalidades mais saudáveis. Só falando sobre o que é essa resposta, muita gente confunde o femicídio com o feminismo. Isso tem alguma diferença? Há alguma diferença, há duas diferenças. O feminismo é uma causa social, ética, política
em que as mulheres reivindicam e em que alguns homens reivindicam para as mulheres igualdade de tratamento, vale dizer, isonomia, comparativamente com os homens. Isso tem alguma situação, é uma causa, é um empenhamento, ao passo que o feminicídio é um tipo específico de crime, é o homicídio, ou se quiserem, o assassinato de mulheres em razão da sua condição de ser mulher. Assim. Por que as mulheres ficam nuas ou seminuas durante os protestos? Isso não poderia causar mais resistência nas pessoas para entenderem e apoiarem o movimento? A nudez na nossa sociedade, na sociedade ocidental, herdeira do cristianismo, e o cristianismo é somatofóbico, vale dizer, professa em alguma medida a recusa do corpo, e é giminofóbico, professa em grande medida a recusa da nudez. A nudez, notadamente nas sociedades latino-americanas, ainda é vista com grande resistência e com grande malquerença. Mas não são somente as mulheres que se despem como protesto, também há homens que o fazem. As mulheres e os homens protestatários despem-se no intuito mais de chamar a atenção dos meios de informação para a causa que é o objeto do seu protesto do que para o fato em si da nudez, ou seja, não se despem para serem elas, nem para serem eles vistos nus ou nuas, não se despem para serem observados como objetos de erotismo, nem de beleza, nem de fealdade, vestem para que o assunto em causa seja divulgado. Se a nudação, que é o ato de desnudar-se, pode causar alguma reação contraproducente, ou seja, se pode produzir em algumas pessoas reação hostil à causa dos nudistas, sim, porventura isto pode dar-se, e nesse sentido o nu protestatário pode não ser boa estratégia de chamar a atenção do público para a causa em questão. Sim. Até nessa causa homens podem sair, né, sem camiseta, não tem problemas algum. Mas agora se a mulher sair sem a camiseta ou não, né, seria... De fato, a desigualdade também se manifesta em relação à exposição do corpo. Embora haja uma decisão recente do Tribunal de Justiça ou é de fins de 2014 ou é de princípios de 2015, mas em todos os casos é muito recente, pelo qual o Tribunal de Justiça de São Paulo produziu jurisprudência aplicável em todo o estado de São Paulo e imitável por todos os tribunais do Brasil, segundo o qual não constitui ato obsceno a exposição das mamas. Portanto, as mamas ao vento, que é uma expressão portuguesa que também se pode usar no Brasil, e aí tem o seu quê de divertido, as mamas ao vento, vale dizer a exposição das mamas em público, onde o homem pode expô-las, o Tribunal de Justiça considera que não constitui ato obsceno a sua exposição pelas mulheres, ou seja, já agora as mulheres podem sim andar de mamas ao vento, que é o que se pratica na Europa há muitas décadas, não apenas nas praias europeias. Sim. Até sobre esse assunto, foi uma lei que a mãe não poderia amamentar seu filho por mostrar os seios. Acho que muitos acharam uma lei absurda, né, por ter feito... O que considero absurdo e totalmente estúpido é que fosse necessário lei para se permitir o que considero totalmente natural e totalmente normal. É uma coisa entre mãe e filho. Seria. Entre mãe e filho, certamente. O nu é belo, o nu entre mãe e filho é igualmente belo. É duplamente belo porque ali estão dois. Pois é. Qual é a sua opinião sobre esses assuntos? Divórcio, aborto e a Lei Maria da Penha. Minha opinião é favorável aos três. Sou favorável ao aborto, em primeiro, porque os casamentos não são necessariamente duradouros e eternos. As pessoas casam-se frequentemente em dada altura da sua vida. Com o passar do tempo, transcorridos 5, 10, 15, 20, 25, 30 anos, as pessoas mudam de sensibilidade, de opinião, de interesses, ou passam a conhecer melhor um ao outro, porventura desiludem-se ou porventura deixam de encontrar no cônjuge o que haviam encontrado quando se casaram. E os casamentos nessas condições deixam de fazer sentido para os dois, ao invés de o casamento ser solidão a dois, é melhor que haja um divórcio, pelo menos cada um torna-se livre de encontrar outro cônjuge ou outra pessoa com quem deseje partilhar o
a sua vida. Em relação ao aborto, também sou favorável, dado que, pelo menos até o 3º mês de gravidez, portanto, até o 90º dia, o feto é destituído de autonomia vegetativa e de autonomia neurológica, ou seja, não é ser, não é pessoa, é víscera, é coisa, e, portanto, é coisa viva, é viva, mas é coisa, tão coisa quanto o rim, tão coisa quanto uma porção de sangue, e, portanto, abortar pelo menos até o 90º dia de nascimento não é, em hipótese nenhuma, comparável nem equiparável ao homicídio, nem a infanticídio. Da mesma forma, não considero absolutamente que o começo da vida corresponda à fecundação, ou seja, dada a união do espermatozoide com o óvulo, deu-se apenas um fenômeno biológico, não existe ali nem vida nem alma. Qual é o terceiro aspecto? A Lei Maria da Penha. Pronto, a Lei Maria da Penha é bem-vinda, porque efetivamente na nossa cultura, na cultura brasileira, e notadamente nas culturas de tradição religiosa católica, o machismo existe e a violência contra as mulheres existe como derivação do machismo, e de fato era preciso, por alguma forma, assistir-se às mulheres e socorrê-las e acarinhá-las, as mulheres vítimas de violência doméstica, cometida muito frequentemente pelos seus próprios maridos. E dada a vergonha a que muitas vezes as próprias vítimas estavam expostas de revelarem à polícia ou aos meios de socorro a situação em que se encontravam, muitas vezes padeciam de violência em silêncio, o que era a forma de perpetuar a violência. E, portanto, a Lei Maria da Penha veio acarinhá-las e protegê-las e socorrê-las oportunamente, e penso que é lei bem-vinda. E que outras metas podem ser propostas? Podem ser propostas mais em relação ao movimento feminista, de modo mais pragmático, esclarecimento em relação ao que seja feminismo, esclarecimento em relação às suas causas nas escolas, nos cursos superiores, no ensino fundamental, um pouco mais de incentivo ao debate público nos meios de comunicação de acesso ao grande público, como rádio e televisão, concretamente e pragmaticamente em termos de inovação legislativa, a acentuação da autodeterminação da mulher em relação à gravidez, ou por outra, para exprimir-me por uma fórmula mais simples, consagração ou permissão do aborto, pelo menos em todos os casos e sem exceções, pelo menos até o 90º dia de gravidez. Certo. E por fim, a última pergunta: como podemos passar isso para as próximas gerações? Pode-se passar isso para as próximas gerações da mesma forma como as gerações transmitem umas às outras, o que se produz, se inova, e se transmite, ou seja, pela divulgação, pela afirmação, pelo exemplo e pela propagação de informações. Informar, falar, debater, comentar, escrever, ter o assunto presente, formar novos valores, novas mentalidades, novas atitudes, isto é, acumular patrimônio cultural, quer pelo lado mental, quer pelo lado da prática, que se instaure como hábitos sociais e que pela sua imitação venha a ser transmitido e repetido e copiado pelas gerações seguintes. Certo. Seria mais ou menos o pai ou a mãe ensinar o filho homem a respeitar a mulher? Claro que sim, certamente. O pai e a mãe, não apenas o pai e a mãe respeitarem as mulheres, não apenas o pai respeitar a mãe, mas o pai dar um bom exemplo para as suas filhas e para os seus filhos, de respeito pelas mulheres, e também a mãe ensinar aos seus filhos e às suas filhas o respeito pelas mulheres e também pelos homens. Ou seja, tratarem homens e mulheres uns aos outros, não como coisas, nunca como objetos, notadamente como objetos sexuais, porém sim tratarem-nos como pessoas. Homens e mulheres são pessoas, devem ser tratados desta forma, deve corresponder a elemento da educação, os pais e as mães transmitirem às suas filhas e aos seus filhos
exatamente a consideração de que homem é pessoa, mulher é pessoa, nenhum dos dois deve ser tratado como coisa. Então, eu agradeço pela entrevista. Não há de quê. E